Stan Sakai é um autor de histórias em quadrinhos estadunidense, mas filho de japoneses. Ele começou nos quadrinhos primeiro como assistente do Sérgio Aragonés, famoso por trabalhar na MED, e o Sakai fazia o letreiramento das histórias em quadrinhos do GRU. O GRU do Aragonés é uma série de histórias em quadrinhos de humor de absurdo, fazendo paródias com as histórias do Conan. Em 1984, o Sakai publicou uma história em quadrinhos própria dele, em que ele escrevia os roteiros e desenhava, que é The Adventures of Nilson Grandthumper and Hermie, que é uma história em quadrinhos que é bastante influenciada pelo GRU do Aragonés, que conta uma história passada na Idade Média, mas uma história que combina aventura com humor. Mas The Adventures of Nilson Grandthumper and Hermie tem ainda mais uma característica marcante, que é, apesar de todos os personagens ali cumprirem funções sociais de humanos, eles todos eram animais. E nesse mesmo período, o Sakai estava desenvolvendo uma ideia de fazer uma história em quadrinhos cujo protagonista seria inspirado no Miyamoto Musashi. O Miyamoto Musashi, ele foi um ronin e samurai. Ele se tornou bastante famoso por várias façanhas que ele fez e por vários mitos que surgiram em torno dele. Ele participou da batalha de Sekigahara, lutou contra os Tokugawas 2 vezes, o lado dele foi derrotado, mas ele sobreviveu. Ele lutou contra vários samurais, derrotou um monte de gente, e tem várias histórias folclóricas locais que foram passadas oralmente, que contam de uma vez que o Musashi passou numa vila específica e lá naquela vila ele fez uma coisa fantástica. E o Musashi também se destacava porque o estilo de luta dele era o Niten Ichiryu, o estilo dos 2 céus em um, em que tinha uma característica que é bastante incomum entre os samurais, que ele lutava com 2 espadas ao mesmo tempo. Então o Musashi, ele vai ser um dos samurais mais famosos do Japão. Muito provavelmente ele é o samurai mais famoso fora do Japão. Tem um monte de obras ficcionais sobre ele, e a ideia do Stan Sakai era fazer a história em quadrinhos dele inspirada no Miyamoto Musashi. Só que daí o Sakai começou a pensar que talvez fosse mais interessante se, ao invés de um personagem humano, essa versão do Musashi dele fosse um animal. Então, ainda nas histórias do The Adventures of Nilson Grandthumper, tem um personagem que faz uma ponta lá, que é o Miyamoto Usagi. Usagi é a palavra japonesa para coelho. É uma versão do Miyamoto Musashi, só que ele é um coelho antropomorfizado. Depois disso, ainda em 1984, o Sakai ele vai começar a produzir histórias próprias do Miyamoto Usagi, que ele vai colocar o título de Usagi Yojimbo. Yojimbo é uma palavra japonesa para guarda-costas, alguém que tu contrata lá para te proteger, mas também é o título de um filme do Kurosawa protagonizado pelo ator Mifune Toshiro. E é um filme bastante renomado por mostrar histórias de samurais e ronins no Japão ali da Era Edo. Então, a partir de 1984, o Stan Sakai vai escrever e desenhar histórias do Miyamoto Usagi com o título Usagi Yojimbo, e vai começar publicando em coletâneas. Primeiro na Albedo Anthropomorphics, que era uma publicação da editora Throgs and Mates, que publicava diferentes histórias de diferentes autores, mas todas elas com a temática de criaturas zoantropomórficas. Depois ele vai começar a publicar as histórias do Usagi Yojimbo numa outra publicação que também reunia diferentes histórias de diferentes autores, todas com temáticas de criaturas zoantropomórficas, chamada Critters, que era da Fantagraphics. Bom, o Usagi Yojimbo começou a ser publicado em 1984, o mesmo ano que começou sendo publicado Tartarugas Ninja, do Kevin Eastman e do Peter Laird. E o Stan Sakai, ele gostou bastante de ler as histórias das Tartarugas Ninja, e lá no começo da carreira, tanto dele como do Eastman e do Laird, ele escreveu uma carta pro Eastman e pro Laird, dizendo que ele gostava muito das histórias das Tartarugas Ninja, e mandou junto um desenho que ele fez, do Miyamoto Usagi, junto com as Tartarugas Ninja. Quando o Laird e o Eastman receberam essa carta, eles responderam pro Sakai que eles também acompanhavam as histórias do Usagi Yojimbo, que também gostavam bastante, e publicaram numa das revistas das Tartarugas Ninja a ilustração que o Sakai tinha enviado para eles. E a partir daí, o Stan Sakai se tornou amigo do Kevin Eastman e do Peter Laird. Quando o Mirage Studios, que era o estúdio do Eastman e do Laird, estava bem estabelecido, o Eastman e o Laird, eles passaram a investir em outros autores que eles conheciam. E eles propuseram para o Stan Sakai publicar pelo Mirage Studios uma revista só do Usagi Yojimbo. O Stan Sakai, ele passou a publicar o Usagi Yojimbo pela Dark Horse Comics, e mais recentemente as histórias passaram a ser publicadas pela IDW. E no auge ali do sucesso das Tartarugas Ninja, em 1988 foi o lançamento da coleção de bonecos das Tartarugas Ninja, o Peter Laird propôs para o Sakai se ele não queria lançar um boneco do Miyamoto Usagi na coleção de bonecos das Tartarugas Ninja. O Sakai achou muito legal e quis, só que a
Playmates, que era a fábrica de brinquedo que produzia a coleção, fez uma exigência que eles fariam o boneco do Miyamoto Usagi na coleção das Tartarugas Ninja, mas o Miyamoto Usagi teria que aparecer na animação das Tartarugas Ninja. O que fez com que o personagem do Sakai aparecesse em alguns episódios da primeira série de animação ali de 1987, depois na série de animação de 2003 tem participação do Miyamoto Usagi, ele aparece de novo na série de 2012, em vários jogos de videogame das Tartarugas Ninja tem participação do Miyamoto Usagi, então a participação do Miyamoto Usagi nas adaptações de Tartarugas Ninja é uma coisa que o Sakai conta que ajudou a alavancar a carreira dele bastante. E as histórias do Usagi Yojimbo são publicadas até hoje. Para nós entendermos melhor do que se trata o Usagi Yojimbo, com o que o Stan Sakai está trabalhando ali, é importante nós entendermos as referências que ele está usando ali. E uma das grandes inspirações para o Usagi Yojimbo é a tradição dos quadrinhos estadunidenses, conhecida como Funny Animals. Bom, as bases dos Funny Animals estão lá nos quadrinhos dos Estados Unidos do comecinho do século XX. Um nome bastante importante é um autor que é quase esquecido hoje, mas que foi bastante influente na época dele, que é o Hans Horina. No comecinho ali da indústria de quadrinhos dos Estados Unidos, finalzinho do século XIX, começo do século XX, os quadrinhos eles eram publicados principalmente nos jornais. E nos Estados Unidos estava acontecendo uma disputa na mídia ali. Tinham dois grandes empresários do ramo das comunicações, um deles era o Pulitzer e o outro era o William Randolph Hearst. E o Pulitzer e o Hearst, eles estavam brigando pelo controle das mídias de comunicação no território dos Estados Unidos, principalmente em relação aos jornais impressos. Nós estamos falando de um período em que não tinha internet, mas não tinha nem televisão. Então os jornais impressos eram uma das fontes principais de comunicação. E tanto o Hearst quanto o Pulitzer, eles queriam um monopólio, eles queriam acabar com a concorrência para dominar todo o mercado. Com a popularidade dos quadrinhos crescendo ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX, eles perceberam que ter histórias em quadrinhos publicadas nos jornais faziam com que as vendas dos jornais aumentassem. Então o Hearst e o Pulitzer, eles começaram a correr atrás dos autores mais famosos, dos autores mais renomados, e fazer eles assinarem contratos de exclusividade para publicar só nos jornais deles. E também eles foram atrás de outros autores começando, pensavam em ideias que poderiam fazer sucesso e encomendavam que esses autores trabalhassem com temas de quadrinhos a partir dessas ideias que eram tendência na época. E nessa disputa do Hearst e do Pulitzer por controlar o mercado dos jornais nos Estados Unidos, o Chicago Tribune, que era um jornal que não pertencia a nenhum dos dois, eles também queriam entrar nessa competição, perceberam que ter quadrinhos no jornal fazia com que as vendas aumentassem e eles decidiram publicar também histórias em quadrinhos. Só que eles não tinham acesso aos autores mais famosos, porque os autores mais famosos já tinham contratos de exclusividade, ou com Hearst ou com Pulitzer. Então eles decidiram trazer autores da Alemanha para produzir quadrinhos nos Estados Unidos. O Hans Horina, desses autores que foram da Alemanha para os Estados Unidos para fazer quadrinhos para o Chicago Tribune, ele provavelmente é o que mais produziu quadrinhos ali, que teve uma carreira mais extensa. E um dos temas que vai ser bastante presente na obra do Hans Horina é que ele se inspirou bastante na literatura infantil, nas histórias de fábula. Isso é uma coisa que está bastante vinculada com a tradição dos primeiros autores de quadrinhos da Alemanha, inclusive o Wilhelm Busch, que foi um dos primeiros autores de quadrinhos, que ele era alemão, além de ser autor de quadrinhos. Ele também trabalhava com literatura ilustrada. É esse vínculo que essa primeira tradição de histórias em quadrinhos alemãs tinham com a literatura infantil ilustrada. E essa literatura infantil vai inspirar bastante a obra do Horina, e ele vai fazer histórias em quadrinhos que eram muito sobre comédia, envolvendo o cotidiano da classe média. E esse tema da comédia com a classe média estadunidense vai ser um tema que vai ser muito forte nas histórias em quadrinhos ali do começo do século XX. Vai durar mais ou menos ali até o final da década de 1920, né? Porque ali na década de 1920 vai acontecer a Grande Depressão, e com a Grande Depressão vai ter desemprego, vai ter pobreza, e esse desemprego, essa pobreza vai afetar muito a classe média. Então a classe média estadunidense vai ficar bastante pobre durante a Grande Depressão, e fazer piada com a classe média que está sofrendo bastante vai deixar de ser algo engraçado. Mas até ali, mais ou menos o final da década de 1920, essa temática de piadas com a classe média dos Estados Unidos, pegar as dificuldades da classe média e transformar isso em coisas engraçadas, vai ser um tema muito forte na produção de quadrinhos dos Estados Unidos. E o Hans Horina, ele vai trabalhar bastante com isso, mas ele vai ter uma ideia que vai ser, em vez de fazer essas piadas com a classe média dos Estados Unidos usando personagens humanos, se inspirar nessas fábulas infantis, que muitas vezes tinham animais como protagonistas, e representar a classe média dos Estados Unidos com criaturas zoantropomórficas, ou seja, animais que são humanizados em várias características. Então lá tem uma família, que é uma família da classe média dos Estados Unidos, tem todas as características, os elementos, eles
passam por problemas que a classe média dos Estados Unidos também passa. O Horina usava isso para fazer comédia, só que esses personagens eles não eram humanos, eram porcos, rinocerontes, javalis, sei lá, vários outros animais, vestindo roupas humanas, andando em duas patas, morando em casas, sentando no sofá, vendo jornal, almoçando com a família. Então o Horina ele vai popularizar bastante essa ideia de pegar animais e usar animais para substituir os humanos dentro das histórias. São histórias com os animais, mas os animais dentro da história eles não fazem papéis de animais. Eles ocupam um espaço e uma função social que são de humanos. E usando animais ainda facilita o trabalho de fazer caricaturas, de colocar comédia nesses personagens. Então o Horina ele vai ser um cara bastante influente por estabelecer essa tradição de colocar animais no papel de pessoas nas histórias em quadrinhos. O Horina ele publicou essas histórias dele de famílias da classe média que eram animais antropomorfizados a partir ali de 1906, 1907. E outro autor que também vai ser bastante influente para a tradição dos funny animals é o George Herriman. Entre 1910 e 1916, o George Herriman ele publicou uma história em quadrinhos que originalmente se chamava The Dingbat Family, que depois ele mudou o título para The Family Upstairs, que é uma comédia com situações do cotidiano da classe média dos Estados Unidos, que era algo, como eu comentei, que estava na moda na época. Só que a partir de 1911, além da tira principal, com a família, ele publicava uma tira embaixo, que eram cenas de comédia, de humor físico, com violência bastante, entre um gato e rato. E com o sucesso desses dois personagens, a partir de 1913, ele começou a publicar as histórias solo desses personagens, que é Crazy Cat, né, que é a relação de um gato que é apaixonado por um rato, e o rato responde a esse gato com violência. E quanto mais violência o gato sofre, parece que ele fica mais apaixonado, ele interpreta aquilo como um tipo de demonstração de afeto. E é uma história em quadrinhos com animais, mas de um humor absurdo, com bastante violência, mas uma violência que ela é extremamente exagerada, mas caricata ao mesmo tempo. E a partir dessa combinação de dois conceitos, esses animais com humor de físico, de violência caricata, e os animais que ocupam o espaço social de humanos para fazer caricaturas com a classe média dos Estados Unidos, vai se criar uma tradição, um gênero nas histórias em quadrinhos dos estadunidenses, que ficou conhecida como funny animals, que são essas comédias com animais ocupando esses espaços que poderiam ser humanos. E essa tradição dos funny animals, ela vai ser uma tradição que vai ser muito forte nas histórias em quadrinhos dos Estados Unidos. Mas bastante forte mesmo, assim. Naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, vai ter toda uma queda nas vendas de histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, nas histórias de super-heróis, nas temáticas de aventura. Então se fala muito ali sobre uma decadência das publicações da Era de Ouro, uma decadência inclusive em vendas, uma decadência em relação ao mercado. Mas ao mesmo tempo que a tradição dos super-heróis da Era de Ouro estava decaindo, os funny animals estavam indo muito bem. E a Dell Comics, que era a maior editora de histórias em quadrinhos dos Estados Unidos ali durante a década de 1940, 1950, uma das bases deles para eles se estabelecerem no mercado eram porque eles publicavam muitos funny animals. Inclusive, eles tinham os direitos para adaptações de vários funny animals das animações. As histórias em quadrinhos dos personagens da Disney, as histórias do Carl Barks eram publicadas pela Dell. As adaptações de Looney Tunes eram publicadas pela Dell. As adaptações em quadrinhos do Pica-Pau eram publicadas pela Dell. Então a Dell se tornou a maior editora de quadrinhos ali do período de 1940 a 1950, porque eles controlavam os grandes sucessos dos funny animals. E, inclusive, a Dell foi a favor de toda a criação do Comic Code Authority e de toda aquela perseguição que teve em relação aos quadrinhos policiais de super-heróis, acusando esses quadrinhos de serem violentos, de serem más influências para as crianças, porque quem produzia esses quadrinhos eram os concorrentes. A EC estava fazendo muito sucesso naquele período e começou a crescer. Então a Dell fez toda a pressão para se criar o Comic Code Authority e se reprimir essas histórias de crime, de terror, porque isso iria reprimir muito as publicações dos concorrentes e eles que estavam estabelecidos nos funny animals não iam ter muito problema com a censura. Então a produção de funny animals é uma produção de quadrinhos que muitas vezes é ignorada e muitas narrativas que falam sobre a produção de quadrinhos dos Estados Unidos, mas era uma fatia enorme do mercado e bastante influente. Então a tradição de funny animals vai ser uma das influências bastante fortes em Usagi Yojimbo. O próprio Stan Sakai fala que o Usagi Yojimbo é um funny animal, só que ao mesmo tempo que ele é bastante inspirado na tradição dos funny animals, o Sakai ele tenta de certa forma fazer uma continuidade, mas ao mesmo tempo subverter a tradição dos funny animals. A primeira história do Usagi Yojimbo, que foi publicada em 1984, é o Goblin de Adachi-Gahara. Essa história ela começa com Miyamoto Usagi, que aqui a gente não conhece ele direito ainda. Ele
ele é um andarilho que tá caminhando ali num lugar meio ermo, numa noite ali que tá tendo uma nevasca, e ele vê uma cabana. E o Sag, ele se aproxima da cabana para pedir abrigo ali na noite no meio da nevasca. E quem recebe ele é uma senhora idosa. A senhora idosa recebe ele, diz para ele entrar, oferece comida para ele e eles começam a conversar. E ele pergunta para ela, né, uma senhora idosa vivendo sozinha aqui nessa cabana isolada. E ela fala que ela morava ali com o marido dela, mas que o marido dela tinha morrido anos atrás na batalha de Adath-Gahara, que tinha acontecido num lugar ali perto da cabana. E o Sag, ele se apresenta, né, ele fala que ele é o Miyamoto Sag, que ele é um Ronin e que ele tinha participado da batalha de Adath-Gahara anos antes. Ele fala que a batalha era entre o daimyo que ele servia, que é o Lord Mifune, contra o exército do inimigo do senhor dele, que era o Rikid. E eles estavam numa batalha acirrada, mas pareciam que as forças do Mifune iam vencer, só que o Sag conta que eles passaram por uma traição. Tinha um outro daimyo que era vassalo do Mifune, que era o Toda. E o Toda, no momento que ele foi chamado para descer com as tropas dele e entrar em campo de batalha, o Toda traiu o Mifune e decidiu lutar pelo Rikid. Como eles foram traídos, o Lord Mifune foi ferido e morto em batalha. O Sag, vendo que ele tinha fracassado, porque ele era o guarda-costas do Lord Mifune, e vendo o Mifune ali morto, ele decidiu que ele tinha pelo menos mais uma obrigação para fazer, que é, ele decapitou o Mifune e saiu correndo com a cabeça do Mifune para enterrar ela num lugar secreto, para o Mifune não ser envergonhado tendo a cabeça dele exibida em uma estaca como um derrotado. Quando o Sag voltou para o campo de batalha, a batalha já tinha sido praticamente encerrada, e porque com a morte do Mifune, vários dos soldados do lado dele dispersaram. E que depois disso, o Sag se tornou um Ronin, e ele virou um andarilho que vagava por aí com essa vergonha de não ter conseguido proteger o mestre dele. E entre as conversas dele, o Sag pergunta para a senhora idosa se ela não tem medo de morar sozinha naquele lugar, porque tem uma história de que tem um tipo de yokai, um Oni, que mora naquela região e ele ataca e devora os viajantes. E a senhora, ela ri disso, ela diz que não tem preocupação, ela acha que não é o destino dela ser derrotada por uma criatura dessa. Depois eles conversarem de estar bem alimentados, a idosa convida o Sag para dormir ali, né, para ele se recuperar e continuar a viagem dele no dia seguinte. O Sag aceita para dormir, passar a noite ali, só que à noite ele é atacado por esse Oni que invade a casa para devorar ele. Eles têm uma batalha e o Sag, ele consegue derrotar o yokai e mata o yokai. E depois que ele mata o yokai, a senhora idosa aparece para ele e pede desculpas pela armadilha que ela tinha preparado. E conta que esse yokai que tinha atacado o Sag, que devorava os viajantes da região, era o marido dela, que era o próprio Toda. O Toda, depois de trair o Mifune, ele foi receber as recompensas do Rikid, e o Rikid, em vez de recompensar ele, tirou dele todas as terras e baniu ele. Com isso, o Toda levou a esposa dele para morar perto daquela casa, para ele viver perto do lugar onde ele tinha cometido a traição, e todas as noites ele saía, e cada vez que ele voltava, ele parecia mais perturbado e mais distorcido. E ele foi saindo todas as noites e ficando cada vez mais corrompido, até que um dia ele não voltou mais e se tornou esse yokai, esse Oni que atacava e devorava viajantes. E essa idosa, ela fazia armadilhas para capturar os viajantes para alimentar o marido dela que tinha virado Oni. Ela conta pro Sag, pede desculpas e pede pro Sag matar ela também pela traição. Mas o Sag simplesmente diz para ela que muito sangue já foi derramado ali e vai embora. E a história acaba assim. Então é uma história curta, ela segue essa lógica de um conto, né, um pequeno conto fechado. Tem aí uma forte inspiração na tradição dos Fenianimals. O Sag é um coelho, a idosa parece ser um gato, o Mifune é um tigre. Então todos os personagens envolvidos, eles são todos animais, e todos animais com características humanizadas, ocupando espaços sociais que são de humanos. Mas ao mesmo tempo, o Sakai, ele subverte essa tradição dos Fenianimals, porque isso aqui não é Feni, não é divertido, não tem piada, não tem humor com o cotidiano da classe média. Primeiro que isso é uma história que não se passa nos Estados Unidos, ela se passa no Japão e num período antigo, é o Japão ali do comecinho do século XVII. E nada disso é engraçado, não tem nada de cômico aqui. Ela se leva muito a sério, ela quer ser dramática e trágica. E ela tem muita influência de uma tradição que é japonesa, que eu já comentei no primeiro vídeo que eu fiz sobre o Mizuki Shigeru, que é uma das influências pro Mizuki Shigeru e pro terror japonês, que é uma coleção de livros antigas japonesas do Konjaku Monogatari Shu. A coleção dos contos de agora já faz muito tempo. O Konjaku
Monogatari Shu. Eu comentei em detalhes lá no vídeo sobre Mizuki Shigeru, mas resumindo, eram livros que compilavam histórias que eram usadas na pregação dos monges budistas. E geralmente eram livros com temáticas moralistas, com moral da história no final. Eles eram originados da Índia e reuniam as histórias dos monges iluminados do budismo indiano. Esses textos, eles foram para a China. Na China, eles ganharam mais histórias com os monges importantes e os sujeitos sagrados do budismo chinês. Eles foram pro Japão e no Japão eles ganharam mais histórias ainda. Essas histórias acrescentadas no Japão, elas eram as histórias primeiro dos monges budistas japoneses, mas depois elas começaram a ganhar mais histórias que não eram sobre homens santos, mas sim sobre pessoas mundanas do cotidiano, sobre camponeses, sobre artesãos, prostitutas, viajantes, mendigos, ladrões. E essas histórias com esses personagens não santos, várias delas tinham temática fantástica. Eram sobre esses sujeitos encontrando fantasmas, criaturas sobrenaturais, yokais. Vários yokais famosos da tradição cultural japonesa têm como sua fonte primária, como sua versão escrita mais antiga, contos que fazem parte do Konjaku Monogatari Shu. Então histórias de andarilhos que caem numa armadilha, são enganados por alguém, camponeses, que são histórias curtas e eles acabam tendo que confrontar alguma entidade, um yokai ou alguma força sobrenatural terrível. E essa primeira história de Usagi Yojimbo, ela segue muito a estrutura do Konjaku Monogatari Shu. Então, ao mesmo tempo que o Sakai, ele usa a tradição dos Fairy Animals, ele combina com a tradição do Konjaku Monogatari Shu e com as histórias sobrenaturais e de terror do Japão antigo. E da mistura dessas duas coisas que surge a primeira história do Usagi Yojimbo. Mas a partir da segunda história, vai se manifestar uma das outras influências do Sakai pro Usagi Yojimbo, que junto com a dos Fairy Animals, são as duas influências mais importantes para tudo que o Usagi Yojimbo vai ser da partir dali, que é a tradição do Chambara. O Chambara é uma tradição que vem lá do cinema japonês, que existe pelo menos a partir da década de 1930. Durante a década de 1930 1940, tinha uma forte censura na produção artística e cultural do Japão. O governo controlava tudo, incluindo o cinema, e para as obras serem aprovadas, o governo queria que tivessem temáticas nacionalistas. Eles tinham que elogiar o Japão, e nesse contexto vai se estabelecer o Chambara, que é uma tradição de filmes japoneses de ação, mas que essa ação se passa no passado. Geralmente ali entre o século XII e o século XIX, que é o período ali do domínio dos samurais. Então o Chambara são esses filmes com temática de aventura e de ação que se passam no Japão no período do auge dos samurais. Então toda essa aventura e ação vai acontecer com lutas de espada ou de outras armas brancas. E pelo menos a partir da década de 1930, isso vai ser muito forte no Japão, porque como as histórias se passavam no Japão antigo, a censura do Ministério da Cultura entendia que aquilo era elogioso para o passado do Japão. E elogiar e falar bem do passado do Japão e falar da história do Japão era algo que eles consideravam como que cabia dentro das temáticas nacionalistas. Aquilo ali influenciava o povo a gostar do Japão, a apreciar o Japão e ter respeito pelas tradições antigas do país deles. Então os Chambara eram facilmente aprovados pela censura. E também fazia sucesso comercial, né? Porque eram bem recebidos pelo público. E com o sucesso do Chambara no cinema, o Chambara ele chegou em outras mídias, na literatura, no Kamishibai, nas histórias em quadrinhos. Então tem toda uma tradição japonesa dessas histórias de ação e aventura envolvendo samurais e o contexto dos samurais. E isso vai ser bastante presente nas histórias do Usagi Yojimbo ali a partir da segunda história. A ideia de pegar esse contexto dos Fairy Animals e misturar eles com a tradição do Chambara, que vai fazer essa subversão na tradição dos Fairy Animals, porque esses Fairy Animals do Sakai não são feios, eles não são engraçados. É tudo muito levado a sério. Apesar de ter caricaturas de animais, tem uma representação de violência que é muito forte, mas que não parece tão explícita assim, porque são animais balançando espadas quando eles se matam. O próprio Kurosawa fez bastante Chambarás e tem muitas referências a filmes do Kurosawa em Usagi Yojimbo, tem referências às obras de quadrinhos do Kazui Koike, do Kojima, do Harata Hiroshi. Então todo esse imaginário do Chambara vai aparecer muito nessas histórias do Usagi. E tem uma característica que vai ser bastante marcante, porque apesar de ser histórias com animais falantes, o Sakai ele tem uma preocupação muito grande com um tipo de realismo que é de representar o contexto social do Japão do comecinho do século XVII. O Japão do começo do século XVII é o Japão em que a era Sengoku, ali, a era da nação em guerra, que o Japão estava em guerra generalizada, a recém tinha acabado, e o Japão a recém tinha sido unificado sobre o poder ali do clã Tokugawa e estava sendo pacificado. O Japão estava acabando com as guerras internas, se tornando um país com estabilidade social
ocidental, mas ao mesmo tempo um país muito controlador, muito repressivo. E os samurais, eles estavam deixando de ser militares, guerreiros na prática, e estavam virando burocratas. Eles estavam sendo aos poucos transferidos para funções administrativas, porque se eles estivessem trabalhando com funções administrativas, eles não iam ter tempo para guerra e não iam ter tempo para fazer revoltas, rebeliões, revoluções. Então é um momento que os samurais começam a se transformar em funcionários públicos. Então o Sakai, ele tem uma preocupação em ser bastante realista em relação às relações sociais dos samurais ali no começo do século XVII. E para entender o comportamento dos samurais é algo que pode ser um tanto complicado para alguém que ainda não está acostumado com esse contexto todo. Mas os samurais, assim, ó, primeiro eles seguiam uma coisa que eles chamavam de Bushido, que literalmente é o caminho do guerreiro, que seria um conjunto de condutas, protocolos e formas de ação que seriam adequados para alguém da casta dos samurais, né? Lembrando que os samurais, eles eram uma casta social. Apesar de ter hierarquia entre eles, né? Tinham os grandes daimyos, grandes senhores de terra, e os samurais que eram guardinhas do portão, mas todos eles têm um nível de nobreza que estavam acima de todo o resto da população, exceto da família imperial. E no auge do período Edo, que é esse período ali em que os Tokugawa administravam o país, os samurais chegaram a no máximo ser 8% da população. Então os samurais, eles eram só uma pequena elite ali dentro da população japonesa. E eles seguiam esse ideal de Bushido, só que o Bushido é um troço assim extremamente vago. Primeiro porque só se passou a escrever sobre o Bushido depois do período Tokugawa, a partir do século XVII. Porque antes disso, os samurais eles estavam muito ocupados matando uns aos outros. E se eles estavam em guerra, não tem uma preocupação em escrever sobre o que eles são, sobre o que eles devem fazer. Porque eles estão fazendo, eles estão sendo. No momento que o Japão é pacificado, e se tem uma elite que tinha toda uma consciência de classe baseada em militarismo, em guerra, e agora eles estão proibidos de fazer guerra, eles estão proibidos de lutar, esses caras eles têm muito tempo livre. E eles têm que se afirmar de algum jeito. Então ali, a partir do século XVII, que os samurais vão começar a escrever sobre o que é samurais. Mas num período em que eles não lutam mais. Eles vão falar sobre guerra num período em que eles quase não participam de guerras. É no século XVII que vai ter o livro dos Cinco Anéis do Musashi. É um pouco depois que vai ter o Hagakure, o Escondido pelas Folhas do Yamamoto Tsunetomo, que são livros que vão tentar escrever sobre o que é o Bushido, mas ao mesmo tempo que eles têm coisas em comuns, eles vão ter coisas que eles são bem diferentes um do outro. E cada samurai tentando descrever o Bushido vai ter uma versão diferente do que é o Bushido. O próprio Yamamoto Tsunetomo no Hagakure chega a escrever de que não existem duas concepções iguais do que é o Bushido. Cada samurai vai interpretar de um jeito diferente. Mas algo que está intrínseco ali na ideia de Bushido é uma versão ainda mais extrema da ideia do Giri, daquela coisa que eu já comentei em vários outros vídeos, na importância na cultura japonesa para seguir as expectativas, dar conta daquilo que a sociedade espera de ti, que tua família espera de ti, que tua cidade, que teus vizinhos esperam de ti, que o chefe de emprego espera de ti, que uma pessoa ser imoral dentro desse costume tradicional japonês seria não seguir essas expectativas, quebrar com as expectativas. Dentro desse imaginário que é bem vago do que é o Bushido, tá essa tradição de dever, mas muito mais exagerada. Ser um samurai é, primeiro, uma ideia de autocontrole. É um sujeito que ele tem que ter controle sobre suas emoções, ele não pode surtar com facilidade, ele não pode perder o controle, ele tem que ter um controle sobre si próprio, e é alguém que leva ao pé da letra a ideia de dever. Tem um dever, ele vai fazer um pacto com um daimyo, ele vai ser vassalo de alguém, e se o cara mandar ele fazer, ele tem que fazer, não importa o que aconteça. A coisa mais importante na vida do samurai é ele obedecer o que o suzerano dele mandou ele fazer. Ele tem que obedecer e cumprir aquilo, não importa o custo, mesmo que ele tenha que sacrificar tudo em volta, sacrificar a família dele, sacrificar ele próprio, faz parte do dever dele. Ele não pode deixar de cumprir. Bom, essa ideia não é tão absoluta assim, né? Porque nesse período Edo vai ser muito mais exagerada, porque os samurais eles vão olhar para o passado e vão contar narrativas do passado, como se os samurais antigos fossem todos assim. Mas se a gente for na era Sengoku e antes, os relatos históricos mostram que os samurais eles traíam muito uns aos outros. Eles passavam a perna e enganavam, principalmente os de alta hierarquia. Quanto mais poderoso era um samurai, mais suscetível ele estava a descumprir essas regras de dever e trair todo mundo. Os samurais de hierarquia mais baixa, eles acreditavam muito mais nessa ideia de dever do que a elite. Então essa ideia de dever tem muito com a relação de controle social. O que tu faz por teus subalternos não te desobedecerem? Tu conta uma história, faz eles acreditarem que obedecer às ordens superiores e o dever são as coisas mais importantes do mundo. Então o Bushido, ele está muito associado com isso, com essa ideia de autocontrole e de dever, num sentido exagerado, de ao pé da letra, de o dever estar
acima de tudo, de que tudo tem que ser sacrificado para se cumprir esse dever. É aí que está a glória, aí que é um samurai de alto nível, aquele que está disposto a sacrificar tudo para cumprir o dever dele. E ao mesmo tempo, ser um samurai está associado muito com a tradição do Zen budismo. E o Zen budismo, ele é um budismo, mas é uma versão muito específica do budismo dos samurais, né? Porque o budismo, ele não existe um único budismo. Tem várias seitas diferentes, tem várias vertentes diferentes de budismo. E o Zen budismo é uma versão do budismo japonesa muito específica da casta dos samurais, que é bastante diferente do budismo chinês, do budismo indiano. Se a gente for lá nos primeiros budistas e tu colocar eles diante de um Zen budista, provavelmente eles vão dizer que o Zen budismo não é budismo. Porque o Zen budismo, ele é um budismo que ele normaliza a violência. Matar alguém é algo completamente normal, porque faz parte do ciclo de vida e morte, da roda do karma. Então tudo bem eu matar aquele cara, porque depois ele vai viver mesmo de qualquer jeito. Então os samurais, eles têm toda uma criação para banalizar a morte. Tanto a própria morte deles, porque se um chefe deles lá, o sucerano deles, o daimyo, mandou ele comprar um saco de arroz e ele perdeu o dinheiro no caminho, ele vai achar que é normal ele se matar pela vergonha de ter perdido o dinheiro do daimyo dele. Então a própria vida dele e a morte dele são banalizadas. E se ele banaliza a vida dele mesmo, imagina o que ele faz com os outros. Imagina o que ele faz com as outras castas, com os camponeses. Sabe a ideia de que um samurai vai passar, os camponeses têm que baixar a cabeça e, sei lá, uma criança levantou a cabeça e olhou para ele, tudo bem o samurai tirar a espada e cortar a criança ao meio. Porque a criança, ela descumpriu o dever dela, que era não olhar para um samurai. E a criança vai morrer, mas depois ela vai reencarnar daqui não sei quanto tempo, vai voltar, e morrer é só uma parte do ciclo da vida. Então a conduta do samurai está associada com o Bushido e com o Zen budismo, e esse Zen budismo é uma versão do budismo que banaliza muito, muito a vida e a morte. Morte e a vida é algo corriqueiro, assim, tudo bem todo mundo morrer. Meu professor de literatura japonesa uma vez deu um exemplo que eu acho que é bastante representativo para entender essa diferença entre essa tradição japonesa em relação à tradição chinesa. Tem um poema chinês que é sobre um sujeito que ele está caminhando e ele vê na frente dele uma árvore, a árvore toda florida, e várias dessas flores caíram no chão. E ele para admirar aquilo e acha aquilo lindo. Ele começa a ver uma beleza da natureza que está presente ali naquelas flores, que é algo extremamente importante, algo extremamente lindo e fantástico e tal. E quando ele vê aquelas flores no chão, ele percebe que as flores já caíram da árvore e que naquele momento elas estão no auge da beleza dela, mas a partir de então elas só vão murchar, elas só vão perder a beleza. E ele fica triste em pensar naquilo, que aquela beleza ela tá começando a acabar. E para prolongar aquela beleza, ele decide pegar as flores do chão e colocar no rio, porque se elas estão colocadas no rio, a água vai levar as flores embora, mas pelo menos no rio elas vão demorar um pouco mais para murchar. Então ao colocar aquelas flores no rio, essa beleza que ela é perene, ele consegue estender ela, nem que seja só por um pouquinho. E aquela beleza, ela é tão maravilhosa que estender ela só mais um pouquinho já vale a pena. Mas que se fosse um japonês, ele faria completamente diferente. O japonês ia chegar ali, ia ver aquelas flores no chão, ia reconhecer a beleza daquelas flores, ia pensar em como é triste aquela beleza ser perene e ia caminhar por cima das flores esmagando elas sem se importar. A comparação desses exemplos, eu acho que serve para mostrar essa ideia de como essa tradição japonesa reconhece a vida como algo belo, como algo importante, mas ao mesmo tempo entende que a vida é algo tão perene, é algo tão transitório que não dura muito e naturaliza o fim da vida, naturaliza o fim da morte de um jeito tão exagerado que antecipar a morte não é visto como algo tão trágico assim. Aquilo é lindo, mas aquilo vai morrer de qualquer jeito. Então, fazer aquilo viver um pouquinho mais, ou eu matar aquilo antes, não vai fazer diferença nenhuma. A importância daquela beleza vai ser a mesma, se ela durar mais ou menos. Então, tudo bem, eu matar ela agora. E isso vai ser uma coisa muito forte na tradição dos samurais. Então, muitas vezes, os comportamentos de um samurai, para alguém que não é japonês, é algo que parece muito cruel. Inclusive, vai ter um grande choque quando os europeus chegam lá. De olhar para esses samurais e parecer que eles não têm apreço nenhum pela vida. Não só a facilidade que eles matam os outros, como a facilidade com que eles se matam. Então, para entender o que é um samurai, eu considero que são importantes entender esses conceitos, como esse modo de pensar, de entender que combina o Bushido, que é alguma coisa que é extremamente volátil, que é difícil de definir, com o Zen budismo, que é um budismo, mas que tolera uma violência de uma forma tão natural que para quem não faz parte desse contexto, parece que é algo muito cruel. E outro elemento importante é entender as posições sociais ali do que é ser um samurai, porque o Sage, ele não
é um samurai, ele foi um samurai, mas ele é um ronin. E o ronin geralmente é um ex-samurai, porque o samurai é aquele sujeito que ele faz parte da casta samurai. Para alguém ser samurai, ele tem que ser filho de um samurai ou ser adotado por um samurai. Em alguns momentos ali, principalmente na era Sengoku, existiam algumas possibilidades de ascensão social de um não samurai se tornar um samurai, geralmente por adoção. Mas ali no começo do século XVII, com os Tokugawa unificando o Japão e estabilizando a sociedade, a mudança de casta virou proibida. Então, pessoas que não eram samurai não podiam mais virar samurai. Mas no caso do Sage, ele é um ronin. O ronin é esse ex-samurai e existem jeitos diferentes de virar um ronin, né? Um dos casos é como o caso do Sage, ele era vassalo de um daimyo. O daimyo é um samurai de alta hierarquia que ele é dono de terras, e o daimyo a quem o Sage servia morreu, as terras dele foram invadidas e tomadas, então ele era um samurai que o clã do mestre dele morreu e não tem ninguém que assumisse. Então ele ficou sem a quem servir. Então ele é um ronin pela morte do mestre dele. E se é um ronin pela morte do mestre, é um sinal de fracasso, porque o Sage ele não conseguiu proteger o mestre dele. Ele fracassou como samurai. E ele tem que viver com essa vergonha. Então nesses casos dos ronins, por causa da morte do daimyo, era bastante comum os ronins se matarem para acompanhar o daimyo dele. Só que o Sage ele não fez isso, porque ele acha que ele tem que se vingar. O Rikiji, que é esse daimyo que guerreou contra e matou o Mifune, que é o daimyo a quem o Sage servia, o Sage acha que é dever dele se vingar, fazer alguma coisa para reparar isso. Então ele não vai se matar enquanto ele não derrotar o Rikiji. Então alguns ronins faziam isso, inclusive a famosa história dos 47 ronins é sobre isso. O daimyo deles morreu, mandaram eles se matarem, mas eles não vão se matar porque eles primeiro querem matar o cara que causou a morte do daimyo deles, eles querem vingança. E eles vão ou morrer lutando, tentando conseguir a vingança, ou eles vão conseguir a vingança e depois se matarem. Porque se eles não conseguirem a vingança antes de morrerem, eles não vão ter cumprido o dever deles. E para um samurai, o dever é a coisa mais importante que tem. Se eles tiverem que sacrificar tudo em função desse dever, eles são ensinados a fazer isso. Tem uma outra opção para se tornar ronin, que é o ronin que ele é banido. Quando o sujeito, um samurai, fazia uma falta muito grande, uma das maiores punições que ele poderia ter é o seppuku. Mandavam que ele fizesse o ritual de suicídio. E ele tinha cometido uma falta. Quando ele cometia o seppuku, fazia esse ritual de suicídio, era como uma forma dele se compensar pelo erro que ele fez. E se ele compensasse por esse erro, ele podia, de certa forma, habilitar os descendentes dele. Então, um samurai cometeu um erro, uma falta muito grave. Ele faz o seppuku, ele compensa com a própria morte, só que como ele compensou o erro dele com a própria morte, o filho dele pode ser herdeiro e assumir a posição dele e continuar sendo samurai. Mas um castigo pior do que seppuku é o castigo de ser banido. O samurai, que ele é proibido de cometer seppuku e é retirado o título dele de samurai. E se ele perde o título de samurai, não só ele perde, como os filhos dele, os descendentes deles, todos eles perdem o título de samurai. Então o ronin, ele pode ser um samurai que não pôde cometer o seppuku e que foi banido, foi expulso, e agora ele tem que viver com a vergonha. Então ser ronin geralmente era algo muito vergonhoso. Ou tu fracassou, ou tu foi expulso. A pior escória ali entre os samurais era o ronin, porque o cara, ele não era um camponês, ele era um samurai que fez alguma coisa muito vergonhosa. E a partir de então ele passa a ser considerado alguém inferior. Ele está abaixo na hierarquia social, lá embaixo. Ele é um cara que não merece nada para os samurais. E tinha uma terceira forma de virar ronin, que é uma forma muito mais rara, que é o cara que, por vontade própria, decide que não vai mais servir alguém e que vai abandonar o posto dele de samurai. Isso era bastante incomum, porque os samurais, eles eram todos ensinados a obedecerem, a cultuar a obediência. Ser samurai é servir. Ser ronin é perder o direito de servir. Se eles não têm o direito de servir, então eles não são ninguém dentro daquela sociedade que cultua a posição de servidor. A própria palavra samurai significa aquele que serve. E o sujeito que ele, por opção própria, abre mão daquela posição, ele está indo contra tudo que a cultura dele ensinou. Então aconteciam casos disso, mas era muito mais raro. E o Sage, ele não é um samurai, ele é um ronin, ele é um ex-samurai, que virou ronin porque ele fracassou ao proteger o daimyo dele. E ele precisa conviver com isso. A segunda história do Usagi Yojimbo também é uma história curta. E ela se chama Coelho Solitário e Filhote, que é já uma referência ao Lobo Solitário e Filhote. Ela começa com uma mulher, que é a Tomoe
Tomoe Yami, uma mulher samurai, que ela também é baseada numa personagem histórica, nesse caso é da Tomoe Gozen, que é uma guerreira do século XII, que inclusive é citada no Reiki Monogatari, e ela está transportando um menino que depois a gente descobre que se chama Noriyuki. Eles estão fugindo de uns samurais que estão perseguindo eles, até que se escondem em uma cabana e o Sagi tá lá. E a Tomoe, ela ataca o Sagi achando que ele é um dos perseguidores. O Sagi escapa do ataque e daí eles acabam se explicando que ele não tem nada a ver com isso, ele nem sabe o que está acontecendo. E nisso aparecem vários samurais que cercam a cabana e eles querem matar a Tomoe e o gurizinho Noriyuki. E o Sagi acaba ajudando eles a se defenderem e eles matam todos os outros samurais. E o Sagi não tá nem aí pra matar todo mundo, porque ele tava na dele, foi os caras que lá atacaram ele, atacaram a mulher, atacaram a criança, e ele a tomou e mata todo mundo e não tem remorso nenhum, porque né, aquilo do samurai, eles estão ali na deles, mas se tiver que matar alguém, paciência, vai ser feito. E daí eles acabam explicando o que aconteceu. O pai do Noriyuki, ele era um daimyo, o líder do clã Geshu, e ele foi assassinado. E o Noriyuki estava sendo levado com uma comitiva até Edo para o Shogun nomear ele como sucessor do pai. Só que as mesmas pessoas que mataram o pai dele estavam perseguindo ele para matar ele e não deixar ele chegar em Edo. Toda a comitiva foi assassinada, só escapou a Tomoe Yami com ele. E quem matou o pai do Noriyuki e mandou matarem ele foi o Rikiji. O mesmo daimyo que tinha matado o Mifune, agora ele matou o pai do Noriyuki porque ele também quer roubar as terras do clã Geshu. E o Sagi ouve aquela história e como o Rikiji tinha matado o daimyo dele e ele tem esse desejo por se vingar do Rikiji, ele decide que vai ajudar o Noriyuki e a Tomoe a chegar em Edo. E como ele é um Yojimbo, um guarda-costas, o Noriyuki contrata ele para ser o guarda-costas durante essa viagem. Então a história é toda sobre o Sagi ajudando a Tomoe a levar o Noriyuki até Edo. No meio do caminho eles são atacados por vários assassinos e eles têm que ir lutando, matando todo mundo no caminho para abrir caminho até eles chegarem em Edo. E como eles estão lutando para sobreviver, vai ter várias cenas do Sagi e da Tomoe matando todo mundo. O Sagi assim, mata um monte de samurais que são enviados e aquele monte de gente morta em volta dele. Tem uma hora que um outro assassino ali, que é um javali antropomorfizado, vai matar o Noriyuki, o Sagi vem e arranca a cabeça dele fora e aparece ali o Sagi passando com a espada, a cabeça do personagem saltando fora e era isso. Apesar da violência ser um pouco caricatural por causa dos personagens animais, o Sakai não tem pudor em mostrar cenas de violência, pessoas sendo decapitadas e sendo assassinadas, porque essa era a realidade do contexto de um samurai. E a forma como o Sakai ele representa essa violência, ele desenha e organiza essa violência, tem toda uma tentativa de reproduzir uma estética e um tempo narrativo do cinema Chambara. Tem essa página que eu acho bacana, que é quando ele tá levando o Noriyuki e eles são atacados por shinobis. Tem o clã Neko, que são um clã de gatos ninja que aparecem em várias histórias. Eles são contratados para matar o Noriyuki. No primeiro quadro vem 3 deles para cima do Sagi e o Sagi tá lá com a espada na mão. No segundo quadro ele desfere um golpe no primeiro shinobi. No terceiro quadro ele tá acertando o golpe no segundo e o primeiro tá jorrando sangue. E no quarto quadro ele tá acertando o golpe no terceiro, o segundo tá jorrando sangue e o primeiro já tá caindo. Então tem toda uma representação do tempo. Uma coisa que é muito comum nesses filmes de Chambara, do personagem vai lá, passa a espada num, os personagens ficam instantinhos parados e daqui a pouco jorra um espirro de sangue na tela. Então tem toda uma reprodução dessa estética do cinema Chambara. Tem uma cena que eu gosto bastante nessa história, que é depois de ser ferida, a Tomoe uma hora ela desmaia. E a cena corta e aparece ela acordando já numa pousada. Tá ela lá, o Sagi e o Noriyuki disfarçados. Ela tá ferida e falam pra ela ficar lá, que o Sagi vai levar o Noriyuki até Edo. E ela diz que não, que é o dever dela levar o daimyo dela até o fim da jornada e que ela não vai descansar, não importa se ela tá ferida, se ela tá machucada, se ela tá cansada, ela vai até o fim. E nisso o Noriyuki, que ele é uma criança, toda a história ele foi mostrado sempre como uma criança, ele é o herdeiro do clã Geshu, mas ele é um gurizinho. E nessa parte, que a Tomoe diz que não vai ficar ali, que vai com eles até o final, é o único momento em que o Noriyuki se impõe, e ele se impõe como se fosse um daimyo. Ele aponta pra ela e diz: Tomoe Yami, eu sou o líder do clã Geshu, não me diga o que eu devo ou não devo fazer, tu vai ficar aqui descansando e pronto. E quando esse gurizinho pela primeira vez assume a posição que esperam que ele assuma, né? Eles esperam que ele seja um daimyo, apesar de ser uma criança, a Tomoe baixa a cabeça e aceita. Porque tem uma coisa aqui que eles têm protocolos formais que eles devem seguir por causa da relação de hierarquia entre eles, mas a Tomoe, ela se importa de fato com o Noriyuki. Ela não tá ali só porque ela deve ser leal a ele. Tem o sentimento de lealdade, de dever do samurai, mas ela se importa com a segurança da criança. E o Noriyuki também se importa com ela. Em vários outros momentos da história aparece ele se importando com ela
dela, mas como uma criança que se importa com alguém que é importante para ele. Nenhuma vez ele tinha ainda assumido essa posição, se comportado como um daimyo. Ele não quer que ela vá junto, porque ela vai se arriscar, ela tá ferida. Se ela se levantar e for o resto da jornada, é capaz dela se esvair em sangue e morrer. Só que ela não quer ficar porque ela, como samurai, ela acha que tem um dever. A missão dela era levar o Noriyuki até Edo, então ela tem que levar o Noriyuki até Edo, porque é o dever, ela tem que cumprir o papel dela como samurai. Se ela não cumprir o papel dela, o dever dela como samurai, ela vai estar traindo o mestre dela e a causa e todos os valores morais em que ela acredita. Só que daí o que o Noriyuki faz? Uma coisa que é muito japonesa, é usar os protocolos sociais para obrigar uma pessoa a fazer algo. Ele chega e fala, eu sou o líder do clã Geshu, tu vai ficar aqui, ponto. E quando ele faz isso, ele dá uma ordem expressa. E a Tomoe, como samurai, ela tem a obrigação de cumprir o dever que é obedecer o daimyo dela. E o daimyo disse para ela não ir. Então mesmo que ela esteja preocupada com o Noriyuki, que ela queira ir junto, quando o daimyo deu uma ordem para ela, ela não pode desobedecer, senão ela vai ser uma traidora. Então o jeito do Noriyuki de fazer a Tomoe se preservar é dando uma ordem expressa. Então ele usa esses protocolos sociais para fazer ela ficar, porque senão ela acharia que deveria ir. Mas com uma ordem expressa, ela não tem como contra-argumentar. Senão ela vai estar traindo o mestre dela e os valores dela. Isso é uma coisa muito japonesa. Eles não podem manifestar os sentimentos diretamente, mas eles dão voltas e manipulam esses protocolos e as posições sociais para indiretamente demonstrar preocupação deles um com o outro. A quarta história é o Caçador de Recompensas, que é a história em que vai aparecer pela primeira vez o Geinosuke, que é um personagem que vai ser bastante importante na série. O Geinosuke, ele é um Ronin, ele é representado por um rinoceronte, mas ele é um Ronin que ele trabalha como caçador de recompensas. Ele anda pelo Japão, atrás de criminosos procurados para trocar os criminosos ali pela recompensa. E ele tá atrás de um criminoso que já tinha fugido dele, agora esse criminoso se aliou com o irmão dele e ele tem um bando de criminosos que trabalham para ele. E ele encontra o Sagi ali quando eles estão comendo ali numa hospedaria, vê que ele também é um Ronin e faz uma proposta para ele. Olha só, vamos lá atrás dos caras que a gente divide a recompensa. E o Sagi fala que ele não vai atrás de criminosos, ele não luta por dinheiro, que ele é um guarda-costas. E daí o Gensu contrata ele, então eu vou te contratar para ser meu guarda-costas, tu vai me proteger enquanto eu vou lá atrás dos criminosos. E o Geinosuke, ele é um Ronin, mas ao mesmo tempo ele é muito diferente do Sagi, porque ele é um Ronin extremamente malandro. Ele várias outras vezes ele se encontra com o Sagi, eles vão fazer alguma missão juntos, só que o Gen, com esse jeito malandrão dele, ele tem essa tendência de sempre estar passando a perna nos outros, inclusive no Sagi. Ele diz pro Sagi que é o melhor amigo dele, mas ao mesmo tempo é o melhor amigo que tá o tempo todo sacaneando o Sagi. E mesmo ele sacaneando o Sagi o tempo todo, e o Sagi negando, ele acaba sendo de fato o melhor amigo dele. Com bastante frequência eles têm que cumprir uma missão lá, para pegar alguma recompensa. O Geinosuke fala pro Sagi que para cumprir a missão ele tem que fazer tal coisa. O Sagi vai lá achando que ali tá a missão principal. Enquanto ele faz isso, os criminosos vão todos atrás dele, só que o Gen só disse isso pro Sagi distrair, chamar a atenção de todos os inimigos e ele entrar lá escondido e cumprir a missão. E seguidamente o Geinosuke se vai embora e deixa a conta do bar pro Sagi pagar. Então é o melhor amigo dele, que ao mesmo tempo é um cara que vai se aproveitar dele o tempo todo. Às vezes o Sagi faz uma pegadinha de volta pra ele, mas eles têm essa relação de amor e ódio. Assim. E a quinta história é o Porco Espadachim Cego. Nessa história, o Sakai começa mostrando pra gente o Zatoino. O Zatoino, ele é um andarilho, que ele é representado por um porco, e ele é cego, só que ele é um grande espadachim. Ele luta a partir do olfato dele. E ele tem uma bengala, e a bengala dele, na verdade, é uma espada oculta. E bom, o Zatoino, ele é inspirado no Zatoichi, que é um personagem lá da tradição de Chobara, que ele foi criado como personagem literário lá na década de 1940, e a partir da década de 1960 que o estúdio Daiei começou a produzir filmes dele. E produziu muitos filmes dele, tem uma longa produção de filmes do Zatoichi. Nessa história, o Zatoino ele chega numa vila, ele quer simplesmente ficar tranquilo na dele, só que tem cartazes de procura-se com retratos dele. E as pessoas falam, aquele lá é o cara procurado tal, e começam a atacar ele. E ele vai ter que se defender. Depois aparece o Sagi chegando
na mesma vila, e a vila tá completamente destruída, porque ele destruiu toda a vila. E o Zatoiно, ele é um grande espadachim. Só que as pessoas da vila dizem, foi um cara mau que veio aqui e destruiu tudo. Eles não contam que eles provocaram o cara primeiro. E o Zatoino, ele já tem essa fama de mal, quando ele chega nos lugares, já tratam ele como vilão e todo mundo ataca ele vai se defender e causa destruição. E ele tem uma recompensa pela cabeça dele, então tem um monte de gente que quer matar ele pra pegar a recompensa. E aqui a gente vê um Usagi, que o Usagi, ele é um cara legal, que ele se importa com as pessoas, ele tenta não ser violento quando não precisa, não ser cruel, mas ainda assim ele é um samurai e tem essa questão de hierarquia social. Tem um cara na vila que tá correndo pra apagar o fogo da casa dele, que pegou fogo depois do ataque, e o Usagi fala, camponês, para aqui, me conta o que tá acontecendo. E o cara tem que parar e explicar pra ele. E só depois que o cara explicou pra ele, que ele libera o cara pra ele sair, pra ir apagar o fogo na casa dele que tava queimando. Então, um samurai disse uma coisa pra um camponês, o camponês tem que parar e tem que fazer. Acontece que o Usagi continua a viagem dele, né, depois de passar pela vila, e ele encontra um sujeito cego que caiu num buraco e ajuda ele a sair, que é o Zatoino. Só que ele não sabe que o cara que ele ajudou, esse cego, é o mesmo cara que disseram pra ele que era um bandido, musculoso, alto, forte lá, poderoso. Ele não associa as duas pessoas uma com a outra e fica amigo do cara, começa a viajar com ele, eles conversam e tal. Até que mais pra frente aparecem caçadores de recompensa pra atacar o Zatoino. O Zatoino derrota todos eles, daí o Usagi vê que ele é um grande espadachim e vê que ele é o Zatoino procurado, e o Usagi fala, preciso te capturar e te levar pras autoridades porque tu destruiu a vila. Só que o Zatoino, ele destruiu a vila porque os caras da vila atacaram ele primeiro. E o Usagi fala, não quero te machucar, mas tenho que te levar. E o Zatoino, não posso deixar tu me levar. Então tem uma tensão aqui que é muito típico também de histórias japonesas. Dois sujeitos que eles não são necessariamente inimigos, eles não se odeiam, eles não têm nada pessoal um contra o outro, às vezes eles até gostam um do outro, mas os deveres e as obrigações deles são contraditórias uma à outra. Então, para cumprir essa noção de dever, eles têm que se enfrentar. A expectativa social, as pressões e os deveres deles fazem com que eles tenham que se enfrentar, mesmo eles não achando que são inimigos. Mas tem um dever social. Eles têm que cumprir aquela expectativa social do que eles devem ser feitos. E essa história do Usagi contra o Zatoino é bem isso. O Usagi gosta do Zatoino, ele acha que o cara é amigo dele, mas ele é procurado e ele precisa entregar o cara para as autoridades. E o Zatoino, ele gostou do Usagi, foi a primeira pessoa que tratou ele bem, que foi amigo dele em tanto tempo, mas ele não vai se entregar. E eles vão ter que duelar. E nesse duelo, o Usagi acaba cortando o nariz do Zatoino. E era justamente o olfato que ele usava para conseguir lutar bem, apesar de não enxergar. E o Zatoino, ele acaba escapando, mas depois ele jura vingança contra o Usagi e em histórias futuras eles vão se reencontrar. Isso é muito típico de uma tradição narrativa de histórias japonesas de sujeitos que eles acabam sendo obrigados a se confrontar, mesmo que no fundo eles não queiram, mas porque eles têm que cumprir deveres que colocam eles um contra o outro. Daí, em 1987, quando o Usagi Yojimbo parou de ser publicado em coletâneas e ganhou uma revista própria, chamada Usagi Yojimbo, o Stan Sakai, ele fez uma coisa diferente. Ele propôs um grande arco longo chamado Samurai, que teve 9 partes, durou 9 números. E daí ele consegue desenvolver uma grande trama, que ela é longa, contínua, diferente daquela estrutura de contos que ele tinha trabalhado até então, e ele usa esse arco longo para contar a origem do Usagi. A história começa com o Usagi pronto para duelar com outro Ronin que tem a forma de um javali, que depois a gente descobre que o nome dele é Gun-ichi. Eles lutam no começo, bem no estilo lá do cinema Chambara, e o Gun-ichi é morto. E assim que o Gun-ichi é morto, o Genosuke aparece. Ele estava passando ali, parou para ver a luta. E daí ele acha engraçado, pergunta lá pro Usagi, por que esse cara morreu e tal, o que ele fez para ti? Ele estava te devendo dinheiro, alguma coisa assim. Ele explica que aquele cara era um amigo dele, que ele tinha contas a acertar. E daí o Gen pergunta, se tu mata teus amigos, imagina o que tu vai fazer comigo, que sou o teu melhor amigo. E nisso eles vão caminhando até a pousada, e o Genosuke pede para ele contar a história. Por que tu matou esse cara? E o Usagi vai contar. Então tem uma longa história em que o Usagi vai contar sobre a infância dele, como ele morava numa vila. O pai dele era um samurai que administrava a aldeia. Ele e um amigo saíram para treinar numa escola de Kenjutsu. O amigo dele foi treinar na escola, mas ele virou discípulo de um eremita que ensinou ele a lutar. No começo, na juventude, ele era um cara muito impetuoso, queria brigar por qualquer coisa. E o mestre dele, que era esse eremita, ensinou para ele que ser samurai não era matar todo mundo, não era ser violento, era principalmente saber se conter, saber como não usar a violência, e usar a violência só quando era preciso. Então ele vai contar toda essa história do treinamento do Usagi junto com esse eremita, de como ele briga com esse amigo dele de infância por causa deles serem de escolas diferentes, como depois
depois ele faz as pazes com o amigo dele quando eles voltam para a aldeia para defender a vila deles de um ataque de um bando de ladrões, até o Gun-Ichi ir lá recrutar ele, porque o Gun-Ichi ele era um samurai vassalo do Mifune, e o Sagi também se tornar um samurai vassalo do Mifune. Nisso, o Rikid contrata um bando de shinobi para invadir a casa do Mifune e mata vários dos samurais dele, e inclusive mata a esposa e o filho do Mifune. O Mifune decide entrar em guerra aberta contra o Rikid, o Sagi e o Genichi vão lutar junto com ele, daí vai ter toda a narrativa em detalhes daquela batalha lá em Adachi-Higara que o Sagi conta lá na primeira história dele, que ele é atacado pelo Oni. Sobre como o Toda trai o Mifune, troca de lado e luta pelo Rikid, eles são lá encurralados. Só que daí tem um detalhe que não mostrou, é que quando eles estão sendo derrotados, o Gun-Ichi diz que ele não vai ficar ali, porque se eles ficarem eles vão morrer. E ele chama o Sagi, não, vamos embora daqui. E o Sagi fala que não tem como ele abandonar o daimyo deles, né? Como é que eles vão abandonar o Mifune? E o Gun-Ichi fala, a gente só vai sobreviver se nós fugirmos. E ele vai fugir, e o Sagi fala pro Gun-Ichi, se tu fugir, eu vou atrás de ti e vou te matar como vingança. E daí tem toda aquela história que o Sagi fica lá, o Mifune é assassinado, ele tem que enterrar a cabeça do Mifune. Então esse samurai, que é um arco longo, né, durou 9 partes, tem muito da tradição do cinema Chambara, mas aqui o Sakai também trabalha com um pouco com a tradição do Jidaigeki, que é o drama de época, que é aquele cinema japonês que se passava em períodos históricos do passado, ali principalmente nesse período do auge dos samurais, às vezes na era Heian, mas que o foco não é a ação, mas sim o drama. Além de que existem várias obras que combinam, né, o Chambara com o Jidaigeki, né, eles aparecem simultâneos em várias narrativas. Mas o Sakai aqui vai trazer esses elementos do Jidaigeki para fazer uma história que ela se passa nesse passado histórico, samurais com batalhas e tal, mas que tem ali toda uma tensão dramática. O Sagi como um sujeito que teve que matar o amigo dele porque o amigo dele traiu aqueles valores que ele acreditava, traiu o daimyo dele. E a obrigação do Sagi e do Ichi era proteger o daimyo. E se o cara traiu o daimyo, agora a função do Sagi é matar o traidor. E ele tem que fazer isso mesmo que seja o amigo dele, porque é o dever dele. De novo, toda essa questão do samurai lá e essa obsessão com a ideia de dever. E o quanto ele precisa, para ele ser visto como algo moralmente aprovado, fazer tudo pelo dever e sacrificar tudo se for preciso para cumprir esse dever. E depois desse arco samurai, o Sakai ele volta a fazer histórias curtas. Depois de um tempo ele volta a alguns arcos longos, ele acaba transformando o Usagi Yojimbo em essa alternância. Sequências de histórias curtas, daí de vez em quando um arco longo, daí depois volta algumas sequências de histórias curtas. Tem uma que eu gosto bastante, que é Amor Materno, que também é uma dessas histórias que ela é muito esse espírito dessas narrativas japonesas. O Sagi está viajando, ele encontra uma senhora idosa, a senhora idosa oferece lanche para ele, eles viajam juntos, eles ficam muito amigos, e ele leva a senhora até a vila dela. Só que quando chega na vila dela, eles descobrem que o filho dela é um agiota, que é violento e que faz coisas horríveis com todas as pessoas da vila. Ele é um grande vilão que domina a vila porque todo mundo deve para ele. E a mãe dele se sente muito mal por ele fazer essas maldades com as pessoas. E o Sagi trata ela muito bem, enquanto o filho dela bate nela, é violento com ela. E ela vendo o Sagi, ela começa a ver nele o filho que ela não consegue mais ver do filho dela, porque ela conta que o filho dela, quando era criança, era um menino bom, carinhoso, mas ele ficou adulto e virou uma pessoa horrível. E daí chega um ponto em que ela pede pro Sagi matar o filho dela, porque é o único jeito de fazer as pessoas da vila poderem viver de uma forma digna de novo, sem essa violência e as maldades que o filho dela faz. E oferece dinheiro pro Sagi. O Sagi diz que ele não vai fazer isso, que ele gosta muito dela, mas ele não mata pessoas por dinheiro, ele não é um mercenário. E essa senhorinha, ela vai pra casa e diz pro filho dela que o Sagi foi contratado pelos habitantes da vila para matarem o filho dela, pro filho dela mandar todos os capangas lutarem contra o Sagi, já que o Sagi não quer fazer e atacar eles, então ela manda eles fazer isso. E enquanto esses caras estão atacando o Sagi derrota todos eles, chega na casa preocupado, achando que o filho pode ter feito alguma coisa com a senhorinha, e quando ele chega lá, ele descobre a senhorinha chorando com o cadáver do filho dela, e ela conta que ela esfaqueou o filho dela pelas costas, porque ela amava muito o filho dela, mas o filho dela tinha se tornado uma pessoa tão má, que fazia tantas coisas ruins para as outras pessoas, para a vila que ela amava, para todos aqueles amigos que eles tinham, que ela trouxe ele ao mundo, então era a obrigação dela tirar aquele mal do mundo. E ela fez aquilo porque era o dever dela, de novo, uma sensação de dever, ela precisava fazer aquilo, mas ela faz aquilo destruindo o coração dela, se sentindo muito mal, ficando
ficando muito triste, porque ela sabe que ela matou o filho que ela amava muito. E no final ela pede pro Sag matar ela, porque ela acha que ela tem que se suicidar agora, só que ela não tem coragem de fazer sozinha. Então ela pede pro Sag matar ela. E pô, isso é uma história extremamente trágica, em que os personagens eles têm que abrir mão de coisas que eles gostam muito, de pessoas que eles amam muito, em nome do dever que ele tem em relação a essas próprias pessoas e a comunidade que está ali em volta. E tem toda essa noção que parece cruel, mas que dentro do contexto desse samurai, em que se entende que a vida é um ciclo e ela vai passar de qualquer jeito e a vida não está acima do dever, então nesse contexto todo faz sentido. E também está muito naquela estética do mono no aware, né, da tristeza das coisas, a beleza do que é triste. Então é uma história que ela é muito japonesa, apesar de ser feita nos Estados Unidos, publicado nos Estados Unidos, o Sakai ser estadunidense, pô, ele é filho de japoneses, ele também é japonês. Então não parece um estrangeiro fazendo uma história sobre o Japão. Não só parece, como é de fato uma história de um japonês escrevendo sobre o Japão. Daí aquilo que eu falei sobre como o Sakai ele pega essa tradição dos Fairy Animals, mas subverte um pouco ela a combinar com toda uma tradição narrativa japonesa. E o quanto ele se compromete a fazer essa história que parece fantástica, parece fabulosa, por ter animais falantes interagindo um com outros, mas o quanto ao mesmo tempo isso é realista no sentido de mostrar a realidade social da vida dos samurais ali do começo do século XVII. O Sag Yojimbo tem várias outras histórias legais assim que vale a pena se ler e comentar. Inclusive o Sakai ele produz as histórias até hoje, né? Atualmente é publicado pela IDW. Só que eu quero comentar ainda hoje sobre um spin-off de O Sag Yojimbo. O Sakai ele conta que ele gosta muito de desenhar dinossauros e ele queria colocar dinossauros nas histórias do Sag Yojimbo. Só que quando ele faz o Sag Yojimbo, como ele se comprometeu em representar o Japão ali do começo da Era Edo, do comecinho do século XVII, ele tem várias limitações temáticas sobre o que ele pode mostrar e abordar nas histórias, porque ele se comprometeu em ser fiel ao Japão do século XVII. Mas um jeito que ele teve para colocar dinossauros na história são os personagens que ele chama de Tokage. Tokage é literalmente lagarto em japonês, que nas histórias do Sag Yojimbo são pequenos dinossaurinhos que aparecem no fundo nas histórias. Segundo o Sakai, ele está fazendo uma história que é Fairy Animals. Então os animais na história dele estão ocupando o espaço social que seriam dos humanos. Mas se os animais ocupam o espaço dos humanos, o que ocuparia o espaço dos animais? Quem vai ser o animal de estimação? Quem vai ser os animais que ele tem ali correndo na floresta? Então ele teve a ideia dos Tokage, que são esses pequenos dinossaurinhos que vivem nas florestas, vivem como animais de rua ali, vira-latas nas ruas, são animais de estimação. Esses mini dinossaurinhos que ele coloca no Sag Yojimbo para substituir os animais, já que os animais estão desempenhando os papéis que seriam dos humanos. Só que o Sakai conta que ele queria desenhar dinossauros de fato, dinossauros mesmo na história. Ele não poderia fazer isso no Sag Yojimbo. Então ele pensou que ele poderia fazer o Sag interagir com dinossauros se ele fosse para outras épocas. Primeiro ele considerou fazer histórias do Sag na pré-história, um Sag das cavernas, e daí ele poderia interagir com dinossauros, mas depois ele teve uma outra ideia. E se o Sag fosse para outros planetas, e nesses planetas dinossauros ainda existissem? Só que para o Sag ir para os outros planetas, ele teria que viajar no espaço. Isso é uma coisa que a gente imagina só no futuro. Então ele teve a ideia de fazer histórias do Sag que se passavam no futuro. E quando ele estava pensando nessa ideia, o pessoal da Playmates procurou ele, porque o boneco do Sag Yojimbo, da coleção dos bonecos das Tartarugas Ninja, que foi lançado ali em 89, em um ano só de venda, ele vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Então foi o personagem que mais vendeu ali, que não era uma das Tartarugas Ninja. E o pessoal da Playmates queria outro personagem ali do Stan Sakai para ver se venderia igual. E o Sakai contou que ele estava desenvolvendo um projeto que ainda não estava publicado, mas era uma ideia, e ele lançou essa ideia para a Playmates aprovou e lançou em 1991, acho, o boneco do Space Usagi, que é uma versão do Sag que é um aventureiro espacial. E a partir desses conceitos, ele desenvolveu uma história curta que foi publicada no Sag Yojimbo Special Color, que era uma edição colorida lá especial do Sag Yojimbo, que foi publicada pela Fantagraphics em 1992. E essa história curta tem o título de Under the Same Sky. Ela começa com uma versão do Usagi, só que não é o Miyamoto Usagi que a gente conhece. Ele está viajando num outro lugar que é muito estranho, que não tem nada a ver com aquela paisagem do Japão antigo. Parece de fato um outro planeta, tem uma vegetação estranha, que tem criaturas reptilianas gigantescas, e ele tá lá voando num tipo de prancha voadora. E aqui, apesar de ter
esses elementos que são do Fairy Animals, de novo é uma subversão da temática dos Fairy Animals, aqui não tem aquelas referências fortes ao Chambara. A inspiração que ele usa aqui é outra. Uma delas que a gente pode notar é a obra do Moebius, aquele personagem que está lá viajando por um mundo completamente estranho, que não tem nada a ver com a Terra que nós conhecemos, que tem coisas fantásticas, ele viajando lá em silêncio, só escapando desses perigos, desses dinossauros que atacam ele, ondas gigantes, outras criaturas e tal, até que ele chega numa mina abandonada. E nessa mina ele confronta um outro guerreiro que está vestido parecido com ele, só que é um bode, que ele chama de Tsuno, né? Tsuno é chifre em japonês. E ele vai confrontar esse cara, porque esse cara é um traidor, e o que esse cara fez foi matar o pai dessa versão do Usagi. Então eles têm um duelo. Nesse duelo, além de usar pistolas laser, esse Usagi, ele também tem uma katana, mas essa katana ela tem um botão que quando ele aperta, essa espada é rodeada por um campo de energia que dura só alguns segundos, mas enquanto ela está rodeada por aquele campo de energia, ela pode cortar qualquer coisa. Então é uma arma que ao mesmo tempo é uma arma antiga, ela é uma arma que tem uma invenção tecnológica de uma tecnologia futurista. E vai ter todo o confronto dele até o Usagi derrotar o Tsuno que tinha matado o pai dele. E essa primeira história, ela começa como um spin-off do Usagi Yojimbo sem muita explicação, mas depois o Sakai vai desenvolver melhor esse personagem sob o título Space Usagi. Space Usagi, ele começou a ser publicado como 2 minisséries, cada uma em 3 partes, que foram publicadas ali entre 1992 até 1994 pelo Mirage Studios. E como eu falei, ele tem inspiração lá na tradição dos Fairy Animals, mas não na do Chambara. Aqui a referência que o Sakai vai usar é outra. Ele vai buscar muita referência naquela tradição de aventura fantasiosa com elementos da ficção científica, da exploração espacial, mas que o foco não é na ficção científica em si. Vai ter viagens no espaço, vai ter armas laser, vai ter todos esses elementos lá para se viajar entre planetas e batalhas de naves espaciais e tal, só que o foco não é ficção científica, não é explicar como é que aquela tecnologia funciona, o que está acontecendo, é usar isso como cenário para mostrar histórias de aventura, para mostrar os personagens lutando de espada no espaço. Bom, e as bases dessa tradição, né, a gente pode encontrar, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, lá no Flash Gordon, do Alex Raymond, na literatura, no John Carter, do Edgar Burrow, no cinema, nos Star Wars, todas aquelas narrativas que elas usam um cenário da ficção científica, um cenário de espaço, de outros planetas, de naves espaciais, armas lasers, robôs e tal, mas não está preocupado em discutir questões da ficção científica, não está preocupado em discutir ciência. Isso tudo é só cenário para as histórias de aventura, perseguição no espaço, lutas de espada e esse tipo de coisa. Bom, a primeira minissérie do Space Usagi se chama Death and Honor, né? Morte e Honra. E ele começa a contar a história que a gente tem aqui o Miyamoto Usagi, mas não é o Miyamoto Usagi das histórias do Usagi Yojimbo. É um descendente dele muito distante. Isso aqui é num futuro que não se explica exatamente quando, mas que os terráqueos desenvolveram a tecnologia para viajar no espaço e colonizaram vários outros planetas. Só que essas sociedades que vivem no espaço, elas são sociedades que têm uma estrutura de organização baseada nas sociedades feudais. Então existem senhores feudais de diferentes planetas, de diferentes castelos que ficam no espaço. Tem lá uma imperatriz que quer dominar vários territórios de senhores feudais que não são vassalos dela. Tem vários guerreiros que prestam vassalagem a esses senhores feudais espaciais. Então é toda uma estrutura de organização social que é feudal, apesar do contexto ser o das viagens espaciais da ficção científica nesse futuro muito distante. E o Miyamoto Usagi aqui é um descendente do Miyamoto Usagi lá do Usagi Yojimbo. Aqui ele é um guerreiro samurai vassalo do clã Shiroroshi. Shiroroshi é a estrela branca. E eles vivem lá num castelo. O daimyo dele é o Hideaki. E ele é encarregado pelo daimyo de educar o príncipe Kiyoshi. Só que tem um outro clã, que é o clã Kajitori, que é liderado lá por uma imperatriz, que manda o almirante dela conquistar ali o castelo de Shiroroshi. Eles atacam e eles conseguem conquistar porque o Matabe, que era um dos guerreiros vassalos ali do Lord Hideaki, ele trai ele. E quando o pessoal do clã Kajitori consegue invadir o castelo deles, eles matam todo mundo, matam o Lord Hideaki, tomam conta do castelo, mas antes de morrer, o Hideaki manda o Usagi proteger o príncipe Kiyoshi. Ele tá com um casamento marcado com uma princesa de outro clã, que eles vão se unir para resistir às invasões lá do clã Kajitori, e ele manda o Usagi pegar o guri e voar até o planeta aliado para ele se encontrar lá com a noiva
noiva dele e pedir ajuda. Nisso tudo, o almirante Niro, que é esse almirante lá do Império Caditori, ele consegue assumir o controle do castelo, só que tem um problema. O Hideaki, antes de morrer, ele bloqueou o acesso a todas as informações, então eles não conseguem controlar a movimentação do castelo, não conseguem usar as armas e não conseguem saber onde está o tesouro, o cofre está vazio. E o único jeito de acessar isso tudo é com um código que a única pessoa que sabe é o príncipe. Então, o almirante Niro chega para o Matabe, que é esse cara que traiu o Lord Hideaki, achando que ele ia ser nomeado o novo senhor do castelo e virar vassalo lá do Império Caditori. O almirante chega para ele: olha só, tu vai ter que ir atrás desse guri e trazer o príncipe a qualquer custo. Nisso o Sagi acaba fugindo e chegando lá num planeta aparentemente meio desabitado, porque ele ajuda uma nave, e nessa nave tá a princesa com quem o príncipe Kiyoshi tá indo casar, e tá lá a guarda-costas da princesa, que é uma versão futurística da Tomoyami. Então a história é sobre eles tentando proteger o príncipe e a princesa e tentando escapar ali do alcance do Império Caditori, enquanto o Matabe tá perseguindo eles. Então tem toda uma história de aventura no espaço que projeta todas as relações de uma estrutura feudal, mas num futuro distante com alta tecnologia, em que o principal não é explicar como a tecnologia funciona e como a ciência funciona, mas sim usar esses elementos de tecnologia futurista para usar como cenário para essas histórias de aventura. Esse Usagi futurista, apesar de ele estar num futuro com alta tecnologia, dele usar pistola laser, dele ter essa espada com essa bateria que cria um campo de energia, ele ainda se comporta como se fosse um samurai, porque todo esse ideal do Bushido e do Zen budismo, ele ainda existe nessa sociedade futurista. A segunda minissérie de Space Usagi é White Star Rising, a Ascensão da Estrela Branca. E a premissa é que o Usagi e o príncipe Kiyoshi, eles conseguiram se refugiar nesse planeta aliado onde está a princesa que é a noiva do Kiyoshi, só que eles têm que se preparar para conseguirem invadir o castelo Shiroroshi e colocarem o príncipe Kiyoshi de volta no trono, retomando o controle lá do feudo espacial deles. Só que para isso eles precisam conseguir se infiltrar no castelo. Então eles vão atrás do Rogan. O Rogan é um contrabandista que uma vez foi detido por conseguir entrar no castelo Shiroroshi sem autorização para vender as muambas dele. E ele é representado por um rinoceronte. Então ele é a versão aqui do Space Usagi lá do Genosuke. Tanto lá que o Genosuke é Gen o apelido e o Rogan é Gen também o apelido. Só que o Rogan aqui ele tem feridas de batalha, né? Ele usa um tapa-olho porque ele é cego de um olho e ele teve o chifre dele cortado numa batalha. E mais pra frente ele ganha uma prótese de um chifre robótico. Então eles precisam ajuda desse contrabandista, que tem bastante inspiração inclusive no Han Solo, para eles conseguirem se infiltrar dentro do castelo e retomarem o controle do castelo. De novo também, o White Star Rising é uma minissérie em 3 partes. Ela tem essa base de ficção científica, de aventura espacial, deles viajando por vários planetas para conseguir os equipamentos que eles precisam, para depois fazer a missão de infiltração, perseguição no espaço e tudo. Mas a ficção científica, a parte da ciência não é o foco. E sim a parte da aventura deles se infiltrando, lutando de espada com os inimigos, derrotando os inimigos lá que mataram o Lord Hideaki. E é uma história que vai ter um preço muito alto pro Usagi. Ele vai conseguir colocar o príncipe, que é o suzerano dele, de volta no trono, mas ele vai perder coisas muito importantes para ele no processo. Mas como ele é um samurai, é o dever dele abrir mão das coisas em nome de cumprir a missão. Só que nas histórias seguintes vai mostrar que aquilo ali vai ser uma cicatriz enorme para ele. Ele vai entrar todo num processo de luto, de depressão, que vai aparecer na terceira minissérie. A terceira minissérie tem o título de Warrior, Guerreiro, e ela foi publicada em 1996, já pela Dark Horse. Em Warrior, o príncipe Kiyoshi, ele já assumiu o trono, ele é o novo daimyo do castelo Shiroroshi. O Usagi, ele tá de luto, ele tá sofrendo muito, mas ele não pode falar abertamente disso. O Rogan, ele tenta conversar com o Usagi, mas o Usagi tem aquilo de que ele é um samurai, ele não pode se expor, ele tem que se mostrar controlado. E tem a grande questão que é, eles recuperaram o castelo, mas eles não recuperaram o tesouro do reino. Então eles vão ter que sair numa missão para ir até onde está esse tesouro, que está num planeta remoto, e conseguir recuperar ele. Só que a questão é que tem um traidor infiltrado no clã deles, que eles não sabem quem é e que vai tentar sabotar e roubar o tesouro para ele. E de novo, vai ter referências aqui à obra do Moebius. Tem uma parte que eles vão no planeta lá, que tem uma parte de areia de um minerador gigante, que vai ter referência à Duna. Então vai ser toda uma aventura espacial, explorando planetas, passando por perigos e tal, atirando com armas laser, mas também lutando de espada, para conseguir recuperar esse tesouro do clã. Então no Space Usagi, apesar de ser um spin-off do Usagi Yojimbo, ele é bastante diferente
do Usagi Yojimbo em várias coisas. Primeiro pelas referências, né, pela base de inspiração. Isso aqui tem muito de space opera, essas aventuras fantásticas no espaço, que tem elementos da ficção científica, mas só no fundo, só para decorar, o que importa mesmo é grandes aventuras, mas tem uma estrutura bem diferente, por enquanto o Usagi Yojimbo tem muito dessas narrativas tópicas, assim, aqueles contos, aquelas histórias que começam e se fecham nelas próprias. Space Usagi é majoritariamente o contrário, são minisséries longas, que se propõem a desenvolver uma longa história, que se propõem a desenvolver os personagens, que o que acontece com o personagem numa das minisséries, na próxima ele vai ter que lidar com as consequências. Então a estrutura narrativa de Space Usagi é bastante diferente da estrutura da narrativa do Usagi Yojimbo, apesar das duas histórias estarem relacionadas. Inclusive o Sakai ele chegou a fazer uma história chamada Harry Today, Harry Tomorrow, que foi publicada no final do número 42 da primeira série das Tartarugas Ninjas lá da Mirage. Uma história curta, mas que envolve viagem no tempo, em que o Usagi do Space Usagi se encontra com o Miyamoto Usagi lá do Usagi Yojimbo. E além disso tem uma história mais recente, que eu acho que é Space Usagi Yokai Hunter de 2023, que eu não li ainda, mas que a premissa do Space Usagi caçando yokais, e para fazer isso ele se encontra com o Miyamoto Usagi do Usagi Yojimbo de novo. E apesar do Space Usagi ser bastante diferente, ela é bastante interessante por motivos diferentes do Usagi Yojimbo. Ela tem vínculos, mas ao mesmo tempo ela mostra coisas que o Usagi Yojimbo não mostra, porque até o próprio Sansakay conta que no Usagi Yojimbo ele se propôs a fazer histórias sobre o Japão do século XVII, então ele tem que se limitar àquilo que podia acontecer no Japão do século XVII. No Space Usagi ele não tem limite histórico, é num futuro hipotético, em que ele pode inventar coisas com liberdade total, sem se preocupar com limites, o que cabia aqui, o que está adequado ao período histórico. No Space Usagi não, ele pode botar qualquer maluquice que ele quiser. Então o Space Usagi é bastante interessante, tanto quanto o Usagi Yojimbo, mas por motivos diferentes. Bom, e o Usagi Yojimbo, além das histórias em quadrinhos, acabou se espalhando para outras mídias, né? O Usagi Yojimbo tem jogos de videogame. Tem um videogame que é de 1988, que foi lançado por Commodore 64. Tem jogo mais recente, que foi lançado para computador e celular. Ele aparece num dos videogames da série de 2003 das Tartarugas Ninja. Ele aparece no Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, tem um DLC pro Miyamoto Usagi virar personagem jogável. Em 1995, a mesma produtora que foi responsável pela série de animação de 1987 das Tartarugas Ninja, ela fez um piloto de animação do Space Usagi. Eu acho que vocês encontram até aqui no YouTube, no canal oficial deles. E mais recentemente, tem uma série de animação CGI, que eu acho que é produzida pela Netflix, inclusive, de 2022, que é Samurai Rabbit The Usagi Chronicles. É uma história também de um descendente do Miyamoto Usagi, num futuro um tanto distante, que tem alta tecnologia, mas é um futuro que ainda é na Terra, e esse descendente do Miyamoto Usagi acaba liberando yokais e ele tem que caçar esses yokais. Só que essa série, ela tem um apelo um tanto mais infantil, né? Enquanto o Usagi Yojimbo e o próprio Space Usagi, eles têm essa aparência de funny animals, mas são histórias que se levam muito a sério, são histórias com violência, com drama. O Samurai Rabbit não, ele é feito, parece que tentando se aproximar de estilos de animação de coisas como da Pixar, por exemplo, tendo como alvo um público infantil em que tem histórias de aventura, mas são aventuras mais cômicas, com narrativas leves, nada de se levar muito a sério, assim como é a obra original. Então essa série animada, ela tem uma abordagem bem diferente assim das histórias em quadrinhos. Se tu conhece as histórias em quadrinho do Usagi Yojimbo e for procurar essa animação Samurai Rabbit, ou ao contrário, tu conhece a Samurai Rabbit e for atrás das histórias em quadrinhos de Usagi Yojimbo, vocês perceberão que são abordagens e tons narrativos assim bastante diferentes. Mas bom, se vocês puderem ler Usagi Yojimbo ou Space Usagi, eu recomendo os dois. O vídeo hoje fica por aqui. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Se vocês não gostaram, pode apertar no não gostei. Quem puder compartilhar com os amigos do passado ou do futuro, eu agradeço bastante. Agradeço especialmente aos apoiadores do canal, eu sempre falo isso. Os apoiadores do canal são quem sustentam o canal e fazem ele ser possível. Convido quem ainda não segue o canal para seguir o canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Também convido para quem ainda não conhece, dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no site do Apoia-se, que é a campanha de financiamento que sustenta isso aqui. Quem também quiser fazer doações por Pix, tem a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Sigam o Ilha Kaiju nas redes sociais e obrigado e até o próximo vídeo.